Está online. Olá, pessoal. Boa noite. Já tem gente Boa entrando, noite para pode todos começar. que estão chegando aí. Estamos, então, hoje, né, dia 21 de fevereiro do ano de 2020, aqui no Templo Espiritualista Online, e iremos apresentar hoje esse tema chamado terapia, Introdução à Apometria, né? É uma terapia da alma, onde nós vamos estar, então, falando com vocês sobre este tema fantástico, assim que nós estamos aí com esta tarefa de divulgar, né, pesquisar e praticar a apometria à luz dos ensinamentos do grande mestre Jesus. Então, lembrando que a apometria não é novidade, ela já na década de 60, né, já era falado sobre esse tema, só que tinha o nome de hipnometria. E então o senhor Luiz Rodrigues, que divulgava, o terapeuta, né, o Luiz Rodrigues, que porto-riquenho, que divulgava esta técnica chamada hipnometria. Pois bem, então, vale lembrar que a apometria não é religião, e é uma técnica, é uma ferramenta. Então, a apometria está para o espiritismo, assim como uma nova técnica cirúrgica está para a medicina. E foi num congresso em Buenos Aires, 1960, ou um pouco mais, que esse grande mestre, né, Luiz Rodrigues, estava divulgando a hipnometria num congresso espírita em Buenos Aires. E lá estavam presentes o pessoal da diretoria do Hospital Espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depois de algum tempo, ele fazia essa exposição, esse workshop, nesse congresso, fez contato, né? Nada acontece por acaso. Ele estava fazendo uma pequena cirurgia no olho, um dos olhos lá em Porto Alegre, e foi convidado a ir para o Hospital Espírita de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aplicar esta ferramenta, a hipnometria, nos internos, né, daquele hospital. E, então, chamou a atenção do pessoal, dos trabalhadores, especificamente do Dr. José Lacerda de Azevedo, onde este foi até assistiu uma ou duas ou mais sessões de hipnometria procedida pelo senhor Luiz Rodrigues. E o Dr. Lacerda, então, viu que estava diante de uma grande descoberta, tanto que ele que cunhou o termo apometria. Apo, preposição que significa além de, metria, metron, metron, preposição que significa medida. E, então, de lá para cá, vem se aprofundando este tema fantástico. O Dr. José Lacerda de Azevedo, que viu a rica possibilidade real de colocar ou de implantar a apometria, esta ferramenta, esta técnica, nos trabalhos desobsessivos. Mas vamos lá. Então, hoje aqui nós vamos falar esse tema, Introdução à Apometria. Apometria e a terapia regressiva com a captação, o que é?
para que serve e o que se pode tratar com esta técnica, com esta ferramenta, com esse sistema terapêutico, digamos assim. Mas tem muitos entraves, né? Principalmente no meio espírita, onde a espiritualidade benfeitora tentam influenciar as mentes para que estudem, mas tem também a espiritualidade inferior que age desestimulando os que estão empenhados, os que estão com o intuito de estudar, pesquisar, divulgar e praticar a apometria, aqueles também que estão utilizando esta técnica, a apometria, né? O conhecimento da apometria nos consultórios, fazendo o trabalho da terapia regressiva com a captação. Então, falando disso, eu uma vez assisti um DVD chamado Ação das Trevas nas Searas Espíritas, né? Nas Searas do Bem, e do Aguinaldo Paviani, o médium de Votuporanga. Inclusive, ele vai estar presente no Congresso Internacional de Apometria, que ocorrerá em São Paulo. E este DVD fala que a ação das trevas nas searas do bem. Diz que estimular a discórdia entre os militantes da doutrina é uma tática usada pelas inteligências das trevas que, infelizmente, vem dando resultado. Diz lá que, enquanto os espíritas discutem o que é e o que não é doutrinário, muitos irmãos necessitados aguardam uma palavra de consolo. Enquanto os espíritas extrapolam suas críticas aos companheiros de ideal, o amor tem esfriado em muitos corações. Enquanto eles brigam, os espíritos, e eu acrescento aqui, e personalidades levianas, né, de encarnados, se divertem com suas infantilidades. Estejamos atentos. A espiritualidade amiga do bem, benfeitora, solicita paz na seara. Bem, quais são os impedimentos na utilização da apometria? Por que esses entraves? Então, no livro Apometria, a Nova Ciência da Alma, o autor J.S. Godinho, ele cita um trecho extraído do livro Espírito Matéria, Novos Horizontes para a Medicina. Ao falar sobre o destino e a utilização da apometria, o Dr. José Lacerda de Azevedo deixou plena liberdade aos que dela quisessem fazer uso, dos médiuns, que todos nós somos, aos médicos, disse ele. Portanto, não há nenhum impedimento na sua utilização, desde que esta utilização seja ética. Correto? Então, como conhecimento terapêutico, a apometria pode ser utilizada por médicos, psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Seria ilógico a bondade divina nos oferecer um recurso sem implicitamente nos dar também o alvará para utilizarmos este recurso. Porém, onde houver a prática da mediunidade, ou seria, aqui eu estou falando da mediunidade ostensiva, a intervenção direta de espíritos, os atendimentos devem ser gratuitos, conforme recomenda a doutrina espírita, né? Outra conversa que tem de muitas pessoas é o seguinte, é sobre a apometria. Ela interfere no karma? A apometria interfere no karma das pessoas? Então, muitas pessoas, com medo da apometria estar interferindo no karma das pessoas, não estudam, não fazem a apometria. Tanto que nós, antes de começarmos a estudar e a desenvolver
atividades na área da apometria, nosso grupo muito debateu e discutiu esse assunto. Havia dúvidas de alguns companheiros com relação à interferência da apometria no karma das pessoas. Então eu pergunto, a apometria interfere no karma das pessoas? Se você falar sim, tá certo. Se você falar não, também tá certo. Porque a apometria, gente, ela interfere no karma das pessoas positivamente e não negativamente. Nós vamos explicar mais isto mais adiante, né? Então, continuando aqui, por ser uma técnica comprovadamente eficiente, como ficaria a questão do merecimento e do karma? Será que tínhamos o direito de interferir desta forma? Ficamos debatendo o assunto durante meses. Surgiram outras indagações. Se a técnica chegou até nós, será que temos o direito de não usá-la por medo de interferir no karma? E a espiritualidade superior permitiria que tivéssemos acesso a este avanço, se não estivéssemos assim preparados para isso? E nós? Será que temos tanto poder assim, a ponto de interferir no karma, uma lei divina? Pois bem, concluímos então logo, né? Porque senão nós estaríamos discutindo até hoje. E como disse no início, a fila é extensa, de necessitados esperando ajuda. Concluímos que assim como os médicos têm a obrigação de usar todas as técnicas disponíveis para salvar vidas, curar, aliviar, nós também, como médiums, precisamos fazer o melhor que pudermos para auxiliar nossos irmãos. E aí, quando eu falo nossos irmãos, eu estou incluindo os desencarnados, né? Encarnados e desencarnados. Se tivermos na mão uma técnica de grande alívio, por que não usá-la? Não está escrito que nós devemos utilizar todos os recursos que temos em mãos para suavizar, abrandar as provas do nosso irmão. Sabemos que a prova terá de seguir o seu curso, mas você sabe, nós sabemos desse curso, então devemos fazer o bem sem olhar a quem. Aí impera então a lei do amor, a lei da caridade. Acreditamos que irradiações, mentalizações e o uso da técnica apométrica podem e devem ser feitas com o paciente presente ou à distância, sem problemas nenhum. O benefício, a pessoa é que estará condicionada a ela mesma, as suas ações, articulações mentais, posturas emocionais, mudanças de enfoque e de comportamento. Então, você pode ir no melhor especialista que tem. Se você não seguir as orientações que ele passa, não vai ser curado. Assim também é a apometria. Não é mágica. Se ele não mudou a cogitação mental dele, a postura emocional, a mudança de enfoque e comportamento, não vai adiantar muita coisa. Ele vai sentir um alívio, mas se ele não mudar, aquilo que precisa ser mudado, não vai resolver muita coisa. Daí a importância de, paralelamente ao atendimento apométrico, a pessoa ser instruída para a mudança da cogitação mental, do padrão vibratório, com ações que repercutam, né, em seu benefício, alterando assim o seu merecimento. O espírito Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, escrito pelas mãos do médium Divaldo Pereira Franco, diz: toda vez que alguém foge de um enfrentamento psicológico, encontrá-lo-á diante mais desafiador e mais enraizado no self, espírito, aguardando solução equilibrada. Enquanto a consciência recusa-se a aceitar os desafios ocultos nos refolhos do ser, mascarando as dificuldades e conflitos em aparências distantes da realidade,
maior se faz a pressão desses conteúdos sobre o ego, ou seria personalidade, perturbando-lhe o comportamento. O mesmo espírito, pelo mesmo médium, no outro livro, O Homem Integral, diz: nos alicerces do inconsciente profundo encontram-se os estratos das memórias pretéritas, ditando comportamentos atuais, que somente uma análise regressiva consegue detectar, eliminando os conteúdos perturbadores, que respondem por várias alienações mentais. E, já que nós estamos falando de alguns autores, alguns espíritos, né? Alguns livros importantes, vamos falar também o que Allan Kardec falou sobre estas novas modalidades. Em outras palavras, Allan Kardec também deixou as portas abertas para as novas técnicas que estão chegando até nossas mãos. Eu disse no início, né, que a apometria não é religião. Mas estou falando aqui do espiritismo. Sim, eu acho que o espiritismo não devia ser religião. Tanto que Kardec diz: o espiritismo será ciência ou não sobreviverá. Mas nós, o homem, distorce o movimento. Eu espero que vocês me entendam. Então acabaram assim transformando o que? O espiritismo, o enfoque. O foco ali é apenas na religião. Esquecem de divulgar, de estudar também o aspecto científico da doutrina. E ficam uma grande parte, viu? Assim, parada no aspecto religioso. Então, Allan Kardec diz: o espiritismo marchando com o progresso jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Trecho extraído do livro A Gênese, capítulo 1, item 55. No livro dos Médiuns, também no capítulo 1, na segunda parte, diz assim: lembraremos somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. O que Allan Kardec estava sugerindo? Estudo. Vão lá e estude para vocês verem, para vocês chegarem à conclusão. O desenvolvimento da psicoterapêutica e, mais recentemente, da medicina psicossomática confirmam o acerto de Kardec nesta observação. Mas voltando aos pais da apometria, né, Dr. José Lacerda de Azevedo e Dona Yolanda, esse assunto está contido no livro Apometria Hoje, autores diversos. O Dr. Lacerda, este livro, né, Apometria Hoje, coletânea de artigos, autores diversos, diz lá que o Dr. José Lacerda de Azevedo ficou de tal modo impressionado quando ele foi lá e assistiu a uma ou mais sessões de hipnometria, ele ficou de tal modo assim impressionado que, ao chegar em casa, segundo palavras de Dona Yolanda, falou transbordante de entusiasmo: Yolanda, percebi algo fantástico. Percebeu o que, homem? Percebi uma técnica surpreendente. Deita aí nesse sofá e prepare-te para fazer uma viagem desdobrada no mundo astral. Ela, então: que é isso, Lacerda? Que loucura é esta? Ele disse: não perguntes mais nada. Yolanda, confia e verás. Dona Yolanda, mesmo relutante, acedeu e, de imediato, o Dr. José Lacerda de Azevedo preparou o ambiente com uma prece e procedeu à contagem de desdobramento. Apesar de alta sensibilidade mediúnica e de muita prática, a Dona Yolanda não tinha ainda experiência com o desdobramento induzido. Mas ao final da contagem percebeu ela que estava no mundo espiritual.
Viu-se à frente de um grande edifício branco, em meio a um belo jardim. Era a casa do jardim do astral, toda cercada por uma grade metálica branca muito alta. Aproximou-se de um portão, o qual se abriu, permitindo-lhe o acesso. Então a dona Yolanda, deitada, desdobrada, consciente, estava narrando para o esposo, o Lacerda, o que ela estava vendo. E ele estava ali facilitando o trabalho do desdobramento dela. E ela disse, né? Passeavam pelos jardins diversas pessoas, mas não reconheceu ninguém. Subiu uma grande escadaria branca e no patamar superior viu uma estupenda estátua de Jesus curvado, socorrendo a um enfermo, o que a emocionou. Logo após, sentiu-se compelida por força estranha a voltar para o corpo físico. Acoplada, sentiu-se maravilhosamente bem. Após as primeiras experiências, fizeram o primeiro atendimento com êxito, onde a sessão ocorreu na Casa do Jardim. E com esse atendimento, gente, iniciava-se a prática apométrica em Porto Alegre. O Dr. José Lacerda de Azevedo, pessoa de mente aberta, espírito liberal, conhecedor de outras doutrinas e religiões, tinha uma filha que era médium ativa da Umbanda, que incorporava uma preta velha, a vovó Joaquina. Privava com a maior naturalidade, com personalidades exponenciais, tanto do espiritismo, de Valdo Pereira Franco, como da Umbanda, Moab Caldas. Tiveram oportunidades de trabalhar junto com o Dr. Edson Queiroz, Dr. Fritz, e era usual na Casa do Jardim fazer a limpeza e o reequilíbrio energético dos trabalhadores e do ambiente também com os caboclos e os pretos velhos. Alguém ligado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul constatou que o grupo trabalhava frequentemente com as energias de Umbanda, comunicou à federação, que pressionou o presidente do Hospital Espírita, na época, o Dr. José Jorge da Silva, era amigo pessoal do Dr. Lacerda, que convocou este para uma reunião com a diretoria. Na reunião, expuseram os motivos da convocação e, após diálogos, ponderações, troca de ideias, com defesa de pontos de vista, propuseram ao Dr. Lacerda para com os pretos velhos ou sai do recinto do hospital. Pois bem, notem aí o preconceito religioso, né? Incontinente, resoluto, respondeu: fico com os pretos velhos e saio. Então, o doutor Lacerda foi firme quando ele tomou essa decisão e essa atitude com esta resposta, e sem ter local próprio para os trabalhos, a Casa do Jardim iniciou uma jornada de peregrinação que durou de fevereiro de 1987 até agosto de 1996, data em que adquiriu o imóvel, que cito a Rua PEC 129, bairro Menino Deus, em Porto Alegre, onde está até hoje. Todos os sábados, o Dr. José Lacerda de Azevedo chegava na Casa do Jardim às 6 horas da manhã e punha-se a desenvolver na lousa equações matemáticas e fórmulas de física, relacionando-as com a apometria. Ao chegarem os trabalhadores, às 6 horas da manhã ele já estava lá, 2 horas antes de começar os trabalhos, né, profissional dele. E às 7h30, né, chegavam lá os trabalhadores. E lá estava o Dr. Lacerda, entusiasmadíssimo. Ele usava, então, da meia hora disponível, antes de dar início aos trabalhos, para discorrer sobre suas equações. Cremos que dos ouvintes, só o Cipriano Painter, engenheiro afeito ao estudo de matemática superior, acompanhava seu raciocínio. Os demais entendiam pela prática. Pois bem, então, aqui, vamos tentar dizer o que é apometria. Resumindo bastante, a apometria é uma técnica avançada de desdobramento do agregado espiritual do ser humano e manuseio de energia.
Trata-se de uma técnica anímica que faculta, através da sintonia mediúnica, o acesso aos registros e particularidades desse agregado formado pelos corpos sutis, ou seria, o perispírito, onde se ocultam as raízes das desarmonias psíquicas e espirituais do ser. Então, a apometria vem nos mostrar que a grande maioria dos nossos problemas, sejam eles físicos, psíquicos, espirituais, tem as suas raízes implantadas nas profundezas do nosso inconsciente. E o que é pior? Estas raízes implantadas nas profundezas do nosso inconsciente são adubadas, alimentadas pelos nossos comportamentos negativos, tais como vícios e prazeres mundanos. O termo apometria, como eu já disse, é composto das palavras gregas apo, que significa além de, e metron, que significa medida. É útil esta ferramenta em muitas correntes terapêuticas, porém fundamental nas sessões da mediunidade curadora à luz da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Pode ser aplicada em qualquer criatura, não importando a sua idade, resistência ou condição de saúde física ou mental. A apometria, lembrando aqui, não é uma filosofia, não é uma doutrina, não é uma religião. Caracteriza-se, portanto, por um conjunto de técnicas e procedimentos psíquicos desenvolvidos, fundamentados cientificamente e instrumentalizados cientificamente, né, pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, médico espírita do Hospital Espírita de Porto Alegre, após mais de 20 anos de pesquisas, os quais resultaram nas obras Espírito Matéria, o subtítulo é Novos Horizontes para a Medicina, e o outro livro, Energia e Espírito, o subtítulo é Teoria e Prática da Apometria. Novamente, repetimos, onde houver a prática da mediunidade, ou seria, a intervenção direta de espíritos, os atendimentos devem ser gratuitos, conforme recomenda a doutrina espírita. Então, a apometria é constituída de 13 leis, e a primeira lei é a lei do desdobramento espiritual. É a lei em que se baseia a apometria, lei básica da apometria. Lei do desdobramento espiritual. Toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura humana, visando a separação de seu corpo espiritual, corpo astral, de seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela pulsos energéticos, através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo desta criatura, conservando ela sua consciência. A técnica é simples. Deve-se comandar contando em voz alta os números 1, 2, 3, quantos forem necessários. E a cada número emitem-se os pulsos energéticos, estalando os dedos, com o objetivo de potencializar aquele desejo, aquele comando. Bom, então nós vamos agora para a segunda parte da palestra de hoje. O que se pode tratar com a apometria e ou com a terapia regressiva, com a captação das personalidades psíquicas, utilizando os recursos do desdobramento consciente e da apometria. Quais seriam as possíveis causas espirituais? Primeiro, distúrbios do comportamento, ou seria, o toque. Na terapia regressiva, com a captação das personalidades psíquicas, utilizando os conhecimentos ou os recursos, ou ainda as técnicas do desdobramento consciente e da apometria,
temos detectado de uma forma mais específica que as raízes dos distúrbios do comportamento, ou melhor, o transtorno obsessivo-compulsivo, estão nas personalidades. E quando eu digo personalidades, eu estou dizendo das subpersonalidades, né? Projeção da personalidade atual, e das personalidades múltiplas. Essas últimas, as personalidades múltiplas, muitas delas ainda estão fixas em outras existências, manifestando angústia, agressividade, vingança, ironia, vícios, confusões, maldades, soberbas, orgulho, ignorância, arrogância e tantos outros monstros atuando hoje, por um motivo ou outro, contra a proposta encarnatória. Não integram a personalidade atual, física, por não aceitarem a atual existência, ou mesmo por não saberem que estão reencarnados. Distúrbios do sono. Geralmente a pessoa traz a mediunidade socorrista e não está colocando-a em atividade. Com isso, quando dorme, desdobra, e desdobrando tem uma visão ampla e percebe, sente e vê a multidão de espíritos implorando desesperadamente socorro e ou cobrando dívidas de passado, no que automaticamente voltam para o físico, fugindo da responsabilidade. Algumas vezes ocorre também da pessoa que sofre de insônia, quando dorme, acaba desdobrando inconscientemente ou conscientemente, volta a liderar equipes do astral inferior que liderava enquanto estava entre uma existência e outra. Embora esteja encarnado, continua ocupando o posto que ora não lhe pertence mais. Em outras palavras, nesses desdobramentos noturnos, dificulta muito os espíritos do astral inferior que estão disputando esses tais postos. Logo, são escalados trabalhadores do astral inferior para fazerem turnos no quarto do encarnado, visando a insônia, pois, se não dormir, não vai desdobrar e não vai causar dificuldades para eles. Uma notinha importante aqui é que, segundo informações que nos trazem a espiritualidade benfeitora, é que esses nossos irmãos, de fato, ocupavam postos de elevada hierarquia no astral inferior. Então, a informação que a espiritualidade benfeitora nos traz é que, de fato, esses irmãos ocupavam postos de elevada hierarquia em regiões do astral inferior, sendo a reencarnação uma lei divina e que, quando chega a hora, ocorre mesmo a reencarnação, em último caso, a reencarnação compulsória, esses irmãos já, por muito tempo, deixam substitutos em seus postos enquanto ficam encarnados e, ao desencarnar, voltam a ocupar os tais postos. Acontece que, embora por muito tempo eles vinham fazendo esses rodízios, desta vez está ocorrendo algo diferente, pois esses nossos irmãos encarnados não contavam com os procedimentos que seriam utilizados pelos espíritos superiores no período do exílio planetário. Achavam eles que, ao desencarnar, iriam novamente liderar os exércitos do astral inferior. Ocorre que um dos procedimentos que vem sendo utilizado pela espiritualidade benfeitora é o procedimento que já está ocorrendo no desencarne desses nossos irmãos. Eles estão sendo atraídos ou sugados, sem condições de reação, para um local de espera, uma base, literalmente uma estação, à espera do trem, né, ou veículo chegar para conduzi-los aos mundos que eles estão se afinando. Pois bem, por isso o desespero desses nossos irmãos. Querem interromper a existência na Terra, mas se interromper, serão sugados. Se não interromper,
e não mudarem suas atitudes, serão da mesma forma sugados para esta estação, aguardando o exílio. Sabe-se que poucos aproveitarão a oportunidade de regenerar-se. Esta grande preocupação deles, sem dúvida nenhuma, é também um dos motivos de sofrerem distúrbios do sono. Pois bem, distúrbios psíquicos também são tratados. Nestes casos, ocorre também de existir implantes astralinos, aparelhos desorganizadores, chips, em determinadas regiões dos corpos sutis, ou do perispírito, os chakras. Aparelhos estes taxando dia e noite a criatura de incompetente, ou sugestionando ao suicídio, provocando dores, etc, etc, etc. Esses implantes são energizados pela vibração da própria pessoa, quando esta sente as dores, manifestando a irritabilidade. Como essas obsessões ou auto-obsessões eletrônicas, né, são quase que imperceptíveis, até mesmo para os videntes, é bem natural o paciente chegar até nós para ser atendido alegando: poxa, eu já passei por dezenas de centros espíritas, me submeti aos trabalhos desobsessivos tradicionais de todos eles. Foram muito bem encaminhados obsessores, trabalhado a autoobsessão, mas eu continuo ainda ouvindo vozes que sugestionam-me ao suicídio. Embora estou seguindo as recomendações espirituais, ainda continuo sentindo dores. Eu sei que sou capaz, mas me sinto totalmente incapaz. Vejo quadros negativos que, segundo meu psicólogo, não existem. São minhas alucinações. Tudo continua dando errado, etc, etc, etc. Pois bem, claro, os trabalhadores encarnados do tratamento ali desobsessivo não fizeram o trabalho completo. Os grupos que não estudam sobre a obsessão eletrônica não vão mesmo detectar os tais aparelhos desorganizadores, os chips, os implantes astralinos negativos, bem como a pessoa que estuda e sabe, mas ela está num grupo que não concordam com este assunto, vai ser difícil, vai ser sofrido para este trabalhador, porque ele não vai poder falar o que ele está fazendo, o que ele está vendo. Bem que os espíritos benfeitores até que tentam mostrar para os médiuns estes implantes astralinos, mas quando o médium relata para o dirigente ou doutrinador o que foi detectado, se esse dirigente ou esse doutrinador não tiver a cabeça aberta, não estudou, né? Muitas vezes estes dirigentes, quando não tentam essa mente mais aberta, acabam colocando o médium em tratamento. Infelizmente é assim que ocorre. Ainda fazem a desobsessão, encaminham as presenças espirituais muito bem encaminhadas, mas não acreditam na intuição e não retiram ou não desintegram os aparelhos implantados pelas presenças desencarnadas ou pelas presenças encarnadas desdobradas ou implantados pelas personalidades múltiplas ou subpersonalidades do próprio paciente, que estão contra a proposta encarnatória dele mesmo. Aí entra, então, a avassaladora auto-obsessão. Desconhecem desse assunto tão comum nos dias de hoje. Até os não espíritas, digamos assim, que de certa forma estudam o aspecto científico da doutrina, sabem muito bem dos tais aparelhos desorganizadores. Não precisa ir muito longe. Esse tema também já é material nas aulas de acupuntura. Quando chegam até nós casos semelhantes a estes, e tem chegado muitos casos assim, inexistindo a obsessão ou a auto-obsessão, mas sim os implantes ou aparelhos desorganizadores, ainda causando, né, o transtorno de natureza obsessiva, em questão de segundos,
são desintegrados estes com a projeção mental de cores prata na forma de jatos. A projeção deve ser acompanhada em voz alta, 1, 2, 3, projetando as cores, ó, né? Prata, 1, 2, desintegrando, 3, 4, o aparelho, ou afrouxando a coesão molecular dos corpos sutis e tirando esses aparelhos quando eles têm filamentos enraizados por estes níveis, subníveis, chakras. Então é possível, aí utilizando, né, a técnica da dialimetria, que é o afrouxar da coesão molecular dos corpos sutis e retirando esses filamentos, afrouxou a coesão molecular dos corpos sutis. É possível, então, retirar sem ferir as paredes dos corpos sutis, ou seria do perispírito. E, quando o paciente não tem a mediunidade curadora a ser trabalhada, educada e trabalhada, ele fica curado. Muitas vezes a pessoa tem uma desarmonia interna e nem se dá conta disso. Porém, quando encontra do lado de fora uma desarmonia semelhante, que é comum no dia a dia, pode, com esse encontro, acordar memórias de passado e manifestar comportamentos atuais das personalidades múltiplas, subpersonalidades, comportamentos estes de revolta e inconformismo. Nota, quando se está lidando com o psiquismo ou a fisiologia da alma, seria fundamental estudar, no mínimo, as obras básicas da codificação kardeciana e as obras dos espíritos André Luiz, Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, Ramatiz, Ângelo Inácio. Pois bem, gente, nós estamos chegando no final do programa de hoje e na sexta-feira que vem nós vamos continuar daqui onde nós paramos. As causas espirituais, o que nós mais trabalhamos na apometria, os sintomas, com ótimos resultados. Então eu peço para que você, se você gostou, né, aproveite para curtir aqui, para ajudar o nosso canal, né, o Templo Espiritualista Online, a crescer nessa divulgação desses temas fantásticos. Agradeço a atenção de vocês, peço perdão por não poder responder hoje as perguntas que foram feitas, mas sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 21 horas, nós estaremos aqui dando continuidade. E nós vamos dar continuidade neste tema. O que é que pode se tratar com a apometria, com a terapia regressiva, utilizando os recursos, né, da captação psíquica, do desdobramento consciente e da apometria, com ótimos resultados. Um grande abraço em vocês, muita paz e muita luz.